Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá, para não perder o costume, o primeiro recadinho e o único, viu? Hoje nós vamos ficar bem aqui. Nós, quando estávamos lá na outra sede, no centro de apoio, nós estávamos num prédio de mais ou menos uns 800 metros quadrados de área construída. E nós tínhamos uma receita tranquila, né? Quando nós vimos para cá agora, nós estamos num prédio de 8.000 metros quadrados de construção. Logo, a manutenção ficou praticamente 10 vezes mais cara. Então nós precisamos contar com a ajuda de todos que puderem. E uma receita que sempre foi muito boa para o semeador e que em razão dessa mudança acabou ficando pequena é a nota fiscal paulista. Então aqueles que não fazem uso do crédito da nota fiscal e puder doá-los para o semeador, vai ajudar muito, muito mesmo. Então é muito fácil, né? Aqueles que não sabem ainda, é só baixar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista no celular e colocar o CNPJ do semeador no lugar de donatário. Então ali nós vamos ficar recebendo. Quem não tem o hábito de se aproveitar desses créditos e também não tem o hábito de pedir nota fiscal, peça, gente. Peçam e, se puderem, doem, porque a gente precisa desses recursos para fazer com que esse local continue sendo o que está sendo e que é maravilhoso e todos sabem disso, né? Só o fato da gente não ter que ficar sentadinho naqueles bancos de madeira já ajuda bastante. Tá bom? Então é isso. Hoje nós estamos aqui com o palestrante, um amigo da casa, um colaborador de muitos anos. E o nome dele é Cássio Marques, todo mundo conhece, né? Eu digo até que as palestras dele não são palestras, são aulas, né? Porque a gente aprende bastante. Tá bom? Então vamos à nossa prece já para iniciarmos. Então nesse momento vamos aquecendo os nossos corações, nos desapegando de todos os aborrecimentos que tivemos hoje. E vamos tentar deixar do lado de fora desta casa, pelo menos por uma hora, todas as contrariedades que nos afligiram hoje. E vamos com um pensamento mais leve, mais tranquilo. Vamos agradecendo os mentores espirituais, tanto os nossos mentores individuais, como os do semeador, que aqui sempre chegam muito antes de nós para preparar a casa para nos receber. E junto com esses mentores e essa pleiade de espíritos que aqui estão, vamos elevando o nosso pensamento ao alto, chegando até o nosso querido irmão, Mestre Jesus Cristo, governador da Terra. Vamos pedir a Ele que mais uma vez abençoe essa palestra, abençoe nosso palestrante, cada um de nós, para que possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, hein, Oliveira. Boa noite a todos. Tá, obrigado. Oliveira é muito generoso, né? Não é tudo isso, não. Acabo ficando com uma responsabilidade muito maior, né? Que depois dessa apresentação aí. Mas, Oliveira, eu vou discordar de uma coisa com você, de você. Os bancos que a gente tinha na casa antiga fazia parte do momento de evolução que a gente estava. A gente tinha que ter alguma penitência, né? Como nós evoluímos, agora nós estamos sentados. É um ponto de vista, né? É um ponto de vista. Então, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu vou palestrar aqui na nova casa.
uma nova perspectiva, né? Ali ao fundo, a imagem da Dona Marília Forjaça, que eu tive o prazer de conviver alguns anos com ela. Cantamos até no coral da Dona Marília. Então, o meu objetivo de estar aqui conversando com vocês, mais do que ter a pretensão de dar uma aula, que eu não sou professor, principalmente sobre esse assunto, né? É o prazer de poder trocar com vocês as ideias que seguramente vocês vão ter durante a palestra e que as nossas mentes vão se cruzar e as ideias que nós achamos que são nossas, na verdade, cada um de nós empresta suas ideias aos outros, aos demais. E nesse congraçamento, nessa vibração, é que a gente vai caminhando e vai auferindo aí todos os benefícios, né, de procurar trilhar um bom caminho, de sermos pessoas que procuram o bem como referência das suas vidas, né? Muito bem. Então, endireitai os caminhos. Essa palestra é bastante interessante, porque ela vai mexer com as nossas consciências, né? Tem alguns aspectos que nós já fazemos, já colocamos em prática. Mas uma coisa que eu gostaria de pedir para cada um de vocês é o seguinte, que fizesse uma pergunta que eu me faço todo dia. O que de fato eu deixo de simplesmente falar, ou seja, de blá blá blá, de ler os livros, de ir às palestras, de tomar os passes, de fazer evangelho no lar? E qual foi a última oportunidade que eu realmente tive de colocar em prática os ensinamentos de Jesus? Se nós nos fizermos essas perguntas diariamente, nós vamos ver que nós precisamos muito mais aplicação, sermos muito mais aplicados, tomarmos muito mais conta de nós mesmos do que do entorno, do que das circunstâncias, do que das influências externas, que nós tanto nos colocamos como sendo vítimas das circunstâncias, mas na realidade a pergunta que nós temos que nos fazer é o seguinte: o que de fato eu tenho feito para mudar as circunstâncias? Então vamos lá. Para onde é a direção dele? É o Wi-Fi. Eu vou começar o primeiro slide aqui, que vai abrir as nossas mentes para o que vem. Eu acho muito interessante. Ele está por último porque é exatamente a última frase que está lá na lição 16, né, do CVV, Caminho, Verdade e Vida, né, do Chico Xavier. E ele, na última palavra, última frase, perdão, ele diz: desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Olha que mensagem interessante. E aí eu coloquei um camarada ali todo atribulado, né? É assim que são as nossas vidas, né? A gente dá importância para um monte de coisas externas. Um monte delas. Ali, ó, horário, negócio, né? Papéis, aplicações. Aí depois a gente chega no fim do dia, não sabe por que não sente a presença de Jesus. É como ele diz, ó, desfaze as sombras que te rodeiam. Tudo isso que a gente vive são sombras, são testes, são provas. Faz parte da nossa vida esses testes. Nós nos habilitamos a estarmos aqui e sendo testados constantemente. Cada prova que a gente passa, a gente sobe um pouquinho mais o sarrafo, não é assim? Pelo menos quando nós fizemos a nossa programação da nossa reencarnação, foi assim que a gente quis. Sabíamos que éramos devedores de muitas coisas e queríamos programar um salto em termos no processo evolutivo, né? Queríamos fazer de tudo, mas a própria espiritualidade lá falou: calma, calma, leva isso aqui que já é de bom tamanho. E quando chega aqui, as nossas maiores provas são exatamente os nossos 5 sentidos, né? E não nos deixam encarar
a missão para a qual nós nos habilitamos. E na medida em que vai passando o tempo da infância, vamos crescendo e tudo mais, vamos enchendo as nossas almas, os nossos espíritos, com problemas que são circunstanciais. Porque não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, não é verdade? Esse é que é o X da história. E há necessidade desse enfrentamento. Como ele volta aqui? Ele está indo, o comando está indo ao contrário. Ah, agora foi. Ele sempre anda para frente, ele não aceita o comando. Ó. É. Agora foi. Ah, tá bom. O livro Caminho, Verdade e Vida, né, são sempre inspirações que Emmanuel passava para o Chico Xavier, sempre baseado em partes do Evangelho. Sempre. Toda a doutrina espírita, todo o kardecismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é baseado nos Evangelhos. Os 4 evangelistas. Não custa a gente repetir que o Kardec fez a codificação da obra com base nas perguntas que ele formulava a diversos espíritos, né, através de todos os seus comunicantes, né, que eram os médiuns da época, e ele codificou todas as respostas. Aquelas 1000 e tantas perguntas que tem lá no Livro dos Espíritos, todo mundo já leu pelo menos uma das perguntas do Livro dos Espíritos? Levanta a mão quem já leu pelo menos uma. Então é impressionante, né, quando a gente começa a ler ali, a gente percebe pelo menos a honestidade da origem das palavras. Não existe mistificação, não existe enrolação. E foi isso que ele fez e que ele deixou esse legado para nós. E é por isso que é muito interessante toda a obra espírita baseada no Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, e de todas as obras do Kardec e tudo mais, os mais de 400 livros que foram psicografados pelo Chico Xavier, né? Nós temos muita literatura sobre isso, quer dizer, não nos falta mais a fonte para a gente adquirir o conhecimento. O que nos falta talvez seja começar a colocar devagarinho, cada um no seu tempo, cada um na medida do possível, colocar um pouquinho em prática, nas coisas mais simples, no dia a dia. Não adianta a gente fazer grandes projetos que a gente acaba não tendo condição de realizar. Vamos começar devagarzinho, vale a pena, né? Todos nós recebemos um retorno muito positivo por estarmos, pelo menos, tentando melhorar, né? Endireitai os caminhos. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Está em João Batista, está em João capítulo 1, versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Uma simples frase dessa dá para escrever um livro. Aqui nós vamos ver uma simples lição sobre isso. Algumas colocações que vão ser inspiradoras para cada um de nós. E cada um tem a sua forma de compreender o que está sendo dito aqui. Não é obrigado não precisa se obrigar a nada. Entenda da maneira mais honesta possível, lendo o que está aqui e vendo a utilidade que isso traz para você. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Nós não estamos aqui só para tomar o passe, porque viemos aqui pela dor, a grande maioria vem pela dor, difícil quem venha pelo amor, vir em benefício de alguma coisa, mas aproveitem esse momento, que vai ser realmente muito bom para vocês. Todo momento que vocês estiverem aqui, porque os espíritos, que são os nossos guardiães aqui, os nossos mentores, eles estão preparando essa casa aqui há décadas. Então ele coloca lá, primeira frase do livro, da lição: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns.
Até aqui parece um monte de palavras bonitas, né? A exortação do precursor. Lembrando que esse texto foi escrito nos anos 40, nos anos 50, em que se dominava um vocabulário e a língua portuguesa era outra, diferente da que nós falamos hoje. No sentido coloquial, né? Estou colocando, né? A formalidade da língua permanece a mesma, mas a forma de como as pessoas procuram se comunicar mudou bastante. Né? O precursor aqui, no caso, é João Batista, né? Dando essa mensagem para a gente. Essa é uma frase introdutória. Não nos traz, assim, grande impacto em termos de necessidade de reflexão. Mas vamos ao seguinte. Perdão, aí voltou de novo. Agora aqui. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Chamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. O que ele está querendo dizer aqui? Aí já é um ponto para a gente ficar mais atento, né? Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé. Nós aqui, cada um de nós, podemos nos enquadrar nessa afirmação que ele faz. Né? Certo? Chamam pela paz, eu quero Jesus do meu lado, eu preciso do amor de Jesus, eu preciso do amparo de Jesus. Eu necessito, eu tenho a absoluta certeza da presença dele aqui ao meu lado. Aí você transforma os melhores sentimentos, como ele diz aqui, transformar os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Por quê? Porque a expectativa que eu coloco em relação ao amparo de Jesus não é espiritual, é material. E não adianta a gente olhar o espírito com o olho da carne. O espírito tem que ser olhado com o olho do espírito. São coisas diferentes. Nós esperamos de Jesus um apoio para que os nossos negócios vão melhores, que a gente tenha saúde perfeita, mas, no entanto, nós cometemos exageros. Não é? Com a comida que nós ingerimos, não cometemos todos os tipos de exageros contra os nossos corpos, né, físicos, normal. Depois a gente acha que a tecnologia vai nos proteger. Quando não em tudo dá certo, aí a gente apela para Jesus. Mas as nossas expectativas em relação àquilo que a gente acha que é o amor e o amparo de Jesus, não são a verdadeira necessidade que nós temos. A nossa verdadeira necessidade vem das lacunas que estão se formando nos nossos espíritos. Vocês todos que já estudaram, que sabem, que têm lido a literatura espírita, sabem que existe um modelo para que nós compreendamos, né, que o espírito não tem forma, energia, nós temos um perispírito que faz um acoplamento dessa energia espiritual com o nosso corpo físico. É uma interface. A gente entende esse conceito de interface. A gente entende o conceito de software, de hardware, é a mesma coisa. Não adianta nada ter um computador se você não tem um programa para rodar. O software, quem é o software? É o nosso espírito. O eu superior, o que eu sou de fato, é o meu espírito. Meu corpo é um empréstimo. É um empréstimo, um instrumento que a misericórdia divina do Criador nos dá a cada um de nós, nos deu essa oportunidade magnífica que herdamos dos nossos pais, para que através das impressões que esse corpo físico, em interação com esse orbe que nós habitamos, com as leis deste planeta, né, do qual os nossos corpos têm origem, mas são habitados temporariamente pelos nossos espíritos.
cuja finalidade não é outra senão evoluir. Quando a gente começa a compreender a seriedade disso, a gente vê a responsabilidade enorme que cada um de nós tem consigo mesmo. Primeiro consigo mesmo, para que depois possamos abraçar o mundo. Imaginem vocês que, se estivéssemos aqui agora, os 8 bilhões de criaturas encarnadas na Terra e os outros tantos 20 e tantos bilhões desencarnados, e que todos estivessem me dando o prestígio da sua audiência nessa palestra de hoje, e que todos saíssem daqui com firme propósito de realmente serem melhores, de agirem na primeira saída ali, no sorriso que eu der para a pessoa com a qual eu estou cruzando. A conversa que eu vou ter com o frentista do posto, ou amanhã com o lixeiro. Por que eu estou falando das pessoas humildes? Porque é nessa capacidade de sermos humildes é que está o verdadeiro aprendizado de Jesus. Porque ele não diferencia um ser humano pela beleza exterior. A beleza é importante, mas pela beleza do seu caráter, da sua obra interior. A nossa preocupação, caríssimos irmãos que estão nesse momento me ouvindo, deve ser com isso, com o nosso propósito existencial. Porque aí a gente realmente traz o comando das nossas vidas. É como a gente está pilotando um barco, né? Ele diz aqui que o pensamento é o que dá a orientação do nosso rumo, os nossos pensamentos. Aí eu me pergunto, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. E essa sinceridade não é uma sinceridade exterior. A sinceridade é consigo mesma. Sabe aquela olhada que a gente dá de manhã, quem faz a barba, né? Eu só faço de vez em quando. Mas a pessoa que faz a barba, os homens, né? Que para os homens, olha no espelho assim. Se olha, se olha. O que eu estou vendo lá do outro lado? E as mulheres se olham de outra maneira, né? Elas fazem assim, não é? Eu lembro da minha avó, né? Minha avó era muito vaidosa. E ela gostava muito de se olhar no espelho, só que ela sempre punha a mão assim para esconder o papinho que ela tinha. Ela gostava de se iludir. Eu acho que tem algum reflexo aí no que eu acabei de falar. Algumas senhoras aqui deram uma risada. Mas isso é normal, né, gente? Que bacana que é isso tudo, né? Nós termos esse conhecimento e podermos falar abertamente do que realmente nós somos. O que realmente nós somos? O que nós estamos fazendo aqui? Quantas oportunidades nós deixamos já de aproveitar? Quantas? E ele está aqui do lado. Não compreendem que através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Eu tenho que criar essa força mental de ter não só a fé que tanto se propala, mas é acreditar verdadeiramente que eu não tenho nada a temer. Absolutamente nada. Porque eu tenho o amparo. Eu tenho esse gigante atrás de mim. Eu tenho certeza que eu posso contar com ele. Porque ele está na minha consciência. É isso que determina o que nós somos. O que nós fazemos com a nossa consciência? O que nós fazemos com o nosso pensamento?
O que nós fazemos com a nossa vontade? O que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio? A responsabilidade, as consequências são nossas. Então, se eu sei que eu sou responsável pelo que me acontece, se eu sei que eu sou responsável pelo que me acontece, eu só vou agir de maneira conveniente. Num primeiro instante, isso pode parecer uma certa barganha, que não é, mas é um exercício. Eu não posso querer ter um físico igual do Arnold Schwarzenegger nos velhos tempos, né, que ele fazia fisiculturismo, se eu não for lá todo dia e não puxar ferro. Não cai do céu. Assim como não cai a nossa felicidade também do céu. Não adianta eu rezar muito, eu pedir muito. Jesus, anjo da guarda, meu mentor pessoal, etc, etc, etc. Não adianta. Se eu não fizer a parte que me cabe. E 99% é a parte que me cabe. Aí ele dá aqui a sentença. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Isso pode-se ter várias interpretações. Você pode ter uma visão extremamente materialista e achar que é o caminho externo, que é endireitar a vida dos outros, dar conselho, né? Saber como é que resolve todos os problemas, tudo mais. Eu sou o cara. Ou eu posso ir numa visão mais profunda, que é a que a de Joana de Ângeles nos convida a fazer, que é endireitar os caminhos dos nossos interiores. Avaliar o nosso ego, função do nosso eu superior, do nosso eu espiritual. Quanto que o ego tem me desviado do verdadeiro propósito de eu estar aqui? Porque tem coisas que eu faço com prazer, às vezes até com altruísmo, e tem outras que eu me nego a fazer, não me sinto bem, porque nós temos, cada um de nós, já a sua programação. Cada um aqui é o único em todas as experiências que já vivenciou, pelas inúmeras existências que já viveu, em outros corpos. Os corpos não são os mais importantes. O que importa é o que você fez naquela oportunidade para que você estivesse melhor. Quando a gente coloca tudo assim como nossa, vamos dizer assim, responsabilidade, a gente tira do acaso e traz para nós. Não, eu quero realmente um futuro melhor. Eu quero buscar a felicidade da maneira que hoje eu entendo que é a melhor forma de ser. Eu quero seguir o caminho do bem. Para mim, a única referência, não existe nenhuma referência viva, habitada, encarnada. Não existe nenhuma referência a não ser o modelo de Jesus. A linha de conduta que ele nos legou e nos deixa todo dia a oportunidade de refletirmos sobre ela. Na dúvida, consulte o que Jesus faria diante do seu problema. Porque não tem modelo encarnado que seja bom. Porque todos que estamos aqui encarnados estamos na mesma base. Se estamos aqui é porque precisamos experienciar e estagiar esse momento da existência. Então, quando o navegador ele escolhe uma estrela polar, por exemplo, né, uma estrela longínqua, por quê? Porque para ele aquele é um referencial inercial. Serve, ele aponta o instrumento dele lá e ele chega direitinho no lugar que ele quer. Ele não usa a lua para navegar. Ele usa uma estrela, anos e anos-luz distante, porque a distância é tão grande que ele não corre o risco de errar aqui num planetinha que só tem 40 mil quilômetros de circunferência. Então vamos buscar, a gente está aqui para isso, né? Para fazer essa reflexão e levar confiança, levar esperança para as nossas casas, para as nossas empresas, para o nosso trabalho, para aqueles que a gente convive. Endireitai os caminhos.
Isso aí aconteceu mesmo, viu, gente? Isso aí foi, não sei se vocês lembram, um terremoto que teve na Nova Zelândia em 2010, novembro de 2010, 7,1 na escala Richter. Olha o que acontece. A deformação de um trilho. Alguém já viu, né, a espessura de um trilho de trem, né? Que forças são essas, né, que faz um negócio desse, né? Como estão os nossos trilhos diante dos inúmeros terremotos pelos quais nós temos passado, espiritualmente, é claro, né? Estou falando, ou nas nossas vidas. Quantas oportunidades de não fazer alguma coisa que a gente sabia que não deveria fazer e nós acabamos fazendo. Quantos trilhos nós temos para endireitar nas nossas existências, cada um de nós? Endireitai os caminhos. É o que ele nos pede. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime. Lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático. Invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Eu não sei como vocês sentem isso, né? Eu já, ao longo dos anos, tenho experimentado vários tipos de sentimentos, de emoções, com relação a uns livros que eu li há muitos anos atrás. É um livro da doutora Augusto Jorge Cury. Ele escreveu uma obra chamada Análise da Inteligência de Cristo. Então, ele vê a psicologia de Jesus e pelo trabalho que ele fez com o estudo dos pergaminhos do Mar Morto e tal, ele escreve passagens assim magníficas, né, sobre Jesus. E por esse trabalho que ele fez de tradução direta, né, do hebraico, do aramaico para o tempo moderno, muitas colocações que estão na Bíblia, nos Evangelhos, né, tem algum tipo de interpretações que não são tão verdadeiras quanto aquelas de um homem do século XXI analisando um documento de 2000 anos. Né. Mas o que mais me impressionou é são 5 livros, né, sobre a análise da inteligência do Cristo. E um deles chama Mestre do Amor. E a passagem do Mestre do Amor que mais me comoveu é a conversa que Jesus tem com o Criador, quando ele está na cruz, já próximo do desencarne, né? E quando ele tem aquela conversa de pedir ao Pai que perdoe a eles, que eles não sabem o que eles fazem. Gente, ali foi uma intercessão direta sobre os destinos da humanidade, sobre os destinos do planeta. E aquela missão que ele estava ali, já estava predestinado àquilo. Mas a forma cruel com que foi feito, a humilhação que ele sofreu, o flagelo, a tortura, é algo assim inimaginável, e ele tinha um poder superior de suportar até o momento sublime do desencarne dele. Ele tinha que cumprir aquela missão. É uma coisa que me emociona tanto, que eu às vezes me pergunto, que é o que ele coloca aqui, será que eu tenho direito de pedir para esse homem, com H maiúsculo, quando ele se fez homem, alguma coisa? Me queixar dos meus pequenos problemas, das minhas pequenas angústias, diante de alguém que fez isso, que passou por tudo isso, que tem essa credencial, essa autoridade moral, pela obra da ação. Ele agiu. Ele pouco falava sob o ponto de vista de imposição.
Muito pelo contrário, ele nunca impôs nada a ninguém. Em nenhuma das passagens em que você vê as falas de Jesus, ele impõe a qualquer coisa. Ele sempre faz um convite à reflexão. Onde é que estão aqueles que te julgavam? Ele perguntou, né, para a adúltera que ia ser lapidada, né? Onde é que eles estão? Ah, eles foram embora. Então vá e não peques mais. E ele coloca para todos, né? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Alguém fez alguma coisa? A força moral que esse homem tinha, e que passou pelos 2.000 anos aí das existências também múltiplas que nós já vivemos nesse período todo, né? Não sabemos? E ficou tão forte, né? E se puderem um dia, leiam a Análise da Inteligência de Cristo, do Dr. Augusto Jorge Cury. São 5 livros apaixonantes, que é daqueles que você começa a ler e não... Você fala, então é isso que aconteceu? Nossa, é um negócio incrível, incrível, incrível. Vale a pena. Então é isso. Que direito eu tenho de pedir alguma coisa ao Salvador que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza? E, no entanto, qualquer coisinha... Ah, eu não recebi o WhatsApp que eu estava esperando, né? A gente não se queixa. Ah, eu não vi aquele e-mail, aquela coisa, aquela resposta. Se vocês pensarem bem, a gente é que cria probleminhas para nós, né? Para a gente ter que ficar administrando. Muitas vezes para talvez justificar certas coisas para nós mesmos, né? Mas isso é de cada um. Aqui eu coloquei uma passagem que não tem nada a ver com a lição, que é uma, para mim, das mais importantes, que está em Mateus 5:25, em que Jesus nos convida. É claro, eles falam que uns falam que é parábola, outros que não é parábola, né? Os estudiosos da Bíblia, do Evangelho. Ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encerrem na prisão. Muito apropriado para os dias que nós estamos vivendo também. Aliás, sempre foi assim. Né? Mas, o conselho que está aqui, Jesus falou de uma maneira para a linguagem de... Nós sempre temos que pensar isso, né, gente? Que ele falava para pessoas que estavam lá atrás, 2.000 anos atrás. O medo de ir para a prisão era uma coisa muito grande, né? Nessa maneira como ele coloca aqui. Mas a oportunidade que ele nos pede é que nós nos reconciliemos. Procuremos, enquanto é tempo, aqueles nossos desafetos, que seguramente todos nós temos, e é natural que seja assim, e tentemos nos reconciliar. Tentemos perdoar verdadeiramente em nossos corações aquilo que realmente nos fizeram. Tentemos nos perdoar por aquilo que nós sabemos que fizemos para alguém e que ninguém sabe que nós fizemos. Muitas vezes nós achamos que temos segredos. As nossas consciências nos cobram. É essa que a gente tem que realmente se preocupar. Aliás, é esse juiz que muitas vezes pode nos colocar na prisão, as nossas próprias consciências. Né? Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos, regenera os impulsos. Nós somos muito impulsivos, principalmente em tempos de internet, né? Quanta gente não bota a mão na cabeça de, não devia ter mandado isso, aí devia ter escrito assim. Não tem um texto que seja ideal. Todas as vezes que você quer lacrar, vamos dizer assim, né, para falar e todo mundo quer lacrar, essa é que é a grande verdade. Ninguém quer levar desaforo para casa porque a gente ainda é imperfeito e nós, na verdade, temos um egoísmo latente, seguramente, e somos muito orgulhosos. Por isso que nós estamos anos-luz de distância de sermos como Jesus. Por isso que ele pode ser a nossa estrela-guia, o nosso guia orientador. Porque nós estamos muito longe dele.
reconheçamos, na verdade, as nossas imperfeições, que é o primeiro passo para que a gente realmente seja feliz. Felicidade é... Me fugiu o termo agora. É uma frase do Richard Bach, mas eu fiquei tão empolgado com ela que acabei atropelando os pensamentos aqui. Felicidade é o presente que ganhamos por viver o mais certo que sabemos. Na verdade, não é presente, é recompensa. Felicidade é a recompensa que ganhamos por viver o mais certo que sabemos. E, finalmente, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Por isso que eu primeiro coloquei. Agora, talvez a visão que vocês tenham dessa frase tenha se modificado um pouquinho ao longo da palestra, porque foram adquiridos outros conhecimentos, outras colocações, que talvez vocês enxerguem quem são essas sombras, não é? Cada um de vocês, e vai procurar trabalhar, na medida em que for possível, eliminá-las das vossas vidas, e aí vocês seguramente serão mais felizes. Muito obrigado, então, por terem me ouvido. Viu? Um abraço. A prece você faz em encerramento. Então, como prece, eu vou ler para vocês um que eu recomendo, Pão da Alma. É muito bom, do irmão José. São frases bem curtinhas que nos ajudam muito, principalmente na hora de dormir, na hora que a gente estiver meio atribulado e tal, traz uma paz muito grande. E ele fala aqui sobre garantia. E isso aqui vai ser a nossa prece. Eu desejo sinceramente que todos vocês recebam todos os fluidos que precisam, que necessitam, de saúde, de paz, de serenidade, de harmonia, de paciência, de tolerância. E se ages no bem de todos com a intenção do melhor, se não pensas em ti, em tudo quanto fazes, se procuras ser útil no lugar em que estás, se tão somente almejas servir ao ideal, nada do que te ocorra poderá te afetar. Pois o bem que praticas garante a tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado. Bem, aqueles que vão passar pelo passe, pela sala de passe, por favor, fiquem sentados onde estão, que a moça vai chamá-los. E os que não vão, uma boa noite e um bom descanso. Que Deus esteja com vocês.